escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagramos essa pregação ao coração imaculado de nossa princesa, a Imaculada Conceição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu vos saúdo, ó Virgem Maria, filha bem-amada do Eterno Pai, mãe admirável do Filho, esposa muito fiel do Espírito Santo, templo augusto da Santíssima Trindade. Eu vos saúdo, soberana princesa, a quem tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores. Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repeliste pessoa alguma. Pecador que sou, me prostro aos vossos pés e vos peço de me obter de Jesus, vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós com tudo o que possuo. Eu vos tomo hoje por minha mãe e Senhora. Tratai-me, pois, como o último dos vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Atendei, minha princesa, atendei ao suspiro de um coração que deseja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que entre todos os que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida, ó minha fiel e imaculada Virgem Maria, defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me, assim seja. Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade, com o vosso Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa primeira pregação, agora pela manhã, iremos falar sobre o mistério da Santa Missa na vida da Igreja. O que é a Santa Missa para nós? Qual o mistério da Santa Missa na vida da Igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana? Quero dizer a vocês que a missa, a Santa Missa, é o tudo da Igreja. A Sacrosanto Concílio, um documento da Igreja, diz que a liturgia é o coração da Igreja. Claro que a liturgia é parte da missa. Ou seja, através do que a própria Igreja nos ensina, nós percebemos que não existe uma ação mais bela, santa, nessa terra, do que senão a Santa Missa. A Santa Missa, ela é, por excelência, o único culto aceito por Deus. Porque nós estudamos, e a Igreja nos ensina, que a Santa Missa é um culto filial. É o Filho que se oferece ao Pai. Por isso é um culto perfeito. Porque por mais que eu, Hélio, tente amar a Deus, por mais que eu tento adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, a minha oração, a minha adoração sempre chegará até Deus manchado pelo amor próprio, às vezes uma pequena vaidade que aparece no coração. Vou comungar com piedade para que todos vejam.
Então sempre chegará até Deus manchado. Mas o culto da Santa Missa, o sacrifício de Cristo, ele é diferente, ele é perfeito, é o próprio Cristo que se oferece por nós. Ele se oferece, é o próprio Cristo também na pessoa do sacerdote. Por isso a expressão que a igreja usa, né? Persona Christi, né? A pessoa de Cristo no sacerdote. Mas o que é a Santa Missa? Nos ensina a igreja de maneira maravilhosa que a Santa Missa, ela é a atualização do que houve no Calvário. O que houve no Calvário? O sacrifício de Jesus. Então, por isso fica claro que a Santa Missa, ela é sacrifício. Vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. O sacrifício eucarístico e o sacrifício de Cristo na cruz é o mesmo sacrifício. A igreja então vai sempre nos ensinar isso. A missa e o Calvário são as mesmas coisas. Existe uma única diferença. No Calvário foi um sacrifício cruento. Na Santa Missa é incruento. Mas ali também é atualizado. Não é mais um sacrifício, não quer dizer que Jesus vai morrer novamente. Não, é atualizado. A liturgia, né? E aí a igreja tem esse poder na terra de atualizar o que houve lá no Calvário. Então o que houve no Calvário é o que acontece exatamente no momento da missa. E aí por isso nós vemos que a Santa Missa é o tudo da igreja. É aonde continua, diz o Catecismo da Igreja, continua a nossa redenção. Nós somos salvos em participar de uma Santa Missa. E aí por isso que então a missa também, já que é o tudo da igreja, e nós fazemos parte dessa igreja, tem que ser o nosso tudo também. Mas para a gente já ir entrando no tema, pegue comigo Malaquias, capítulo 1, versículos de 3, versículos de 11 a 13. Malaquias, capítulo 1, versículos de 11 a 13. Na tradução da Bíblia Ave Maria, página 1281. Amém? Tem uma parte na Santa Missa, em um prefácio, que até tem uma parte desse texto em que nós iremos ler. Porque do nascente ao poente, o meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferece ao meu nome o incenso, sacrifício, oblações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, profaneis, quando dizeis que a mesa do Senhor está manchada, e o que nela se oferece é um alimento comum. E dizeis ainda, ai, que cansaço, e mostrais desprezo pelo altar. Estas são para nós palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Desde o nascer do sol ao pôr do sol, é oferecido a Deus um sacrifício. Nós ainda há pouco participamos do santo sacrifício da missa. E em vários lugares agora do nosso país, do nosso mundo, está sendo celebrado Santa Missa. Então, desde o nascer ao pôr do sol, vai ter um sacrifício
oferecido a Deus. E esse sacrifício perfeito, porque aqui seria apenas uma prefiguração, o Antigo Testamento, sacrifício de cordeiro, de cabritos, e tantas outras coisas, mas Jesus é o cordeiro sem mancha. Era só uma prefiguração daquilo que nós vivemos hoje como realidade. Então, desde o nascer ao pôr do sol, sempre neste mundo haverá a Santa Missa. E aqui é interessante porque o profeta diz assim: vós, porém, profaneis quando dizeis que a mesa do Senhor está manchada, e o que nela se oferece é um alimento comum. Quem prega isso? Teologia da libertação. Não precisa adorar Jesus na missa. Não precisa comungar de joelhos, porque Jesus é um alimento. Como se nosso Senhor fosse um alimento comum. Sim, Ele se faz alimento, é verdade. Mas Jesus não é um alimento comum, Ele é Deus. Ele é o alimento dos alimentos. Por isso, muito tempo atrás, relembrando aos meus filhos, uma formação que eu dava: como você deve comungar a carne de Deus. E eu pedi a eles, né, claro, é algo pessoal nosso, né? Demore o máximo possível com Jesus em teus lábios. Porque eu, por exemplo, quando vou tomar um sorvete ou uma coisa que eu gosto, como eu demoro, né? Se eu faço isso com um alimento comum, o que dirá com o alimento da minha alma, que é Deus? Que, como diz no Evangelho de São João, né? Jesus diz assim: assim como eu vivo do Pai, quem come da minha carne viverá de mim. Quantos santos viveram só deste alimento que vem do céu? Por isso então não é um alimento comum. Quantos homens e mulheres passaram anos, 18, 16 anos, o seu único alimento era o corpo de Deus. Não comia nada, não fazia nenhuma outra refeição. O seu único alimento era o corpo de Deus. E a pessoa era sustentada, ela se mantinha em pé, porque Jesus não é um alimento comum. Então nós profanamos quando nós falamos isso. Eu falo isso porque eu estudei 3 anos e meio teologia. Eu escutei isso na sala de aula, que não precisa adorar Jesus, porque Jesus é apenas um alimento. E na minha alma eu dizia: Senhor, misericórdia, porque quem me ensinava é um filho predileto da Virgem Maria, um sacerdote. E eu falava: mas como isso? Então Jesus, Ele é o tudo da igreja. A Santa Missa é tudo da igreja. E nós profanamos também muitas das vezes, querendo colocar o relógio no Calvário, como dizia São Padre Pio. Ai meu Deus, que cansaço. Essa missa não acaba. Esse padre não cala a boca. Para que ficar enfeitando assim? Um padre uma vez, com muita piedade, celebrando o mistério da Santa Missa, com piedade ele tocava no corpo de Nosso Senhor, ele consagrava com piedade. Uma pessoa no meio da assembleia gritou: para que ficar fantasiando, inventando coisas? Nós não temos noção do que é a Santa Missa. Nós não entendemos que a Santa Missa é um grande mistério e ela é o tudo da igreja. Então nós profanamos quando nós reclamamos. Ontem, por exemplo, eu chorava, depois eu partilhava com o Anderson, que o sentimento que eu tinha no coração, qual que era? Que a Santa Missa não acabasse nunca. Porque quando nós estamos na Santa Missa, nós estamos no céu, nós estamos no Calvário. A Santa Missa então é um grande mistério. Não podemos profanar a missa. Não podemos ir para a casa de Deus, e muito menos para o santo sacrifício da missa, às vezes com roupas indecentes, com posturas indecentes. Às vezes é tão dolorido, né? Porque já que a missa é o tudo da igreja e deve ser o nosso tudo, às vezes as pessoas se deitam no banco, põem o pé no outro banco. É tanta barbaridade, atende telefone, né?
E eu fico vendo, às vezes eu choro na missa, porque eu falo, por que para Jesus nós sempre temos que dar o resto pior? Vai num fórum, por exemplo, não pode entrar de bermuda, de camiseta regata, todo mundo obedece. Agora, para Deus, na missa, parece que pode de qualquer jeito. Vai no cinema, desliga o telefone, todo mundo desliga. Na Santa Missa, atendem o telefone na hora, né? Na hora mais sublime que existe. Tudo isso por ignorância às vezes, porque não conhecemos esse grande sacrifício da missa. E aí nós profanamos a missa. Nós somos indiferentes à missa. A missa, vai dizer São Tomás de Aquino, tanto vale a Santa Missa quanto vale a morte de Cristo na cruz. Vai dizer o Papa Pio XII, ele diz assim, não há nenhuma diferença entre o altar de nossas igrejas e o altar que houve no Calvário. Não há nenhuma diferença. Em um período da tradição da igreja, a igreja ela era construída da porta de entrada para o altar, 33 metros, que simbolizava o quê? 33 anos da vida de Cristo. Inicia a vida de Cristo ali, né? Na entrada, e se encerra no altar. Claro, no tempo cronológico, no nosso tempo, porque Deus ele é eterno. Mas no nosso tempo, sem ser no Kairos, no tempo de Deus. Então tudo na missa tem um significado. Quando vai consagrar, se abre o corporal. Quando se pega o Santíssimo Sacramento, tem que ser colocado em cima do corporal. O corporal, né, vem da palavra corpo, daquele pano que cobriu o corpo de nosso Senhor. A patena representa a pedra do sepulcro. O cálice é o próprio sepulcro. Então tudo na missa tem um significado. Não é a mesma coisa. A missa sempre é a mesma coisa. Não é. A missa existe uma espiritualidade profunda por trás de tudo. De tudo, do se ajoelhar. E os santos padres diziam, né, que o corpo reza. Vocês sabiam disso, que o corpo reza? Então gestos da missa qual que é? Não é palmas, não é levantar as mãos, mas é o ajoelhar. O sentar-se com modéstia. Com essa forma nós oramos com o corpo. Nós adoramos a Deus com o corpo, a mulher com a modéstia, com o véu na cabeça, com a vida interior, o homem também. Ao se ajoelhar, a forma como ele contempla a Deus, a forma com que ele comunga, tudo isso faz parte desse grande mistério eucarístico. Hoje, como foi lindo realmente o silêncio, né? Houve o canto, depois o silêncio, aonde nós podemos amar, adorar Deus que está na nossa alma. Então a missa, ela é o tudo da igreja e é tudo para nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela andava 40 quilômetros a pé, indo e voltando, para não perder uma Santa Missa. Quantos santos foram apaixonados pela missa? Um grande santo que tem milagres extraordinários, que é Santo Antônio de Pádua, enfermo numa cama, ali mesmo no convento, ele chorava, porque ele queria se unir à missa. A parede se abriu e ele viveu o mistério da missa. Santa Bernadette, enferma, não podia ir à missa. Na sua cama deitada, ela fechava os seus olhos e se unia ao santo sacrifício, porque ela sabia que desde o nascer ao pôr do sol, em cada canto deste mundo é celebrada a missa. Quantas comunhão espiritual eles faziam, os santos. São Maximiliano Maria Kolbe fazia de 15 em 15 minutos uma comunhão espiritual. Os santos foram amantes da Eucaristia. Santo Afonso Maria de Ligório, sabe o que ele desejava ser? Desejava ser as flores, que estava sempre aos pés do Santíssimo Sacramento.
Tinha santos que desejavam ser as velas que se consumia dia e noite na presença do Cristo Eucarístico. E muito tempo atrás, as crianças que ajudavam o padre na Santa Missa, eles acordavam bem cedo e saíam na rua tocando o sino. São Pedro, Julião e Marde, quando era criança, escondiam o sino para ter a certeza que seria ele que amanhã iria ajudar o padre na celebração da Santa Missa. Um outro jovem muito santo, que eu esqueci o nome, ele era pastor, ele tinha que cuidar das ovelhas, e quando ele ouvia o sino da igreja, ali apacentando as ovelhas, ele se ajoelhava diante de uma cruz imensa que ele fez, e ele se unia ao santo sacrifício da missa. No final da sua vida, morrendo, ele ali na cama, ele escuta o sino da igreja, e ele se uniu à Santa Missa, e morreu exatamente no momento da consagração. Como eles amaram a Santa Missa. Os santos entenderam. Uma vez eu ouvi uma pregação do Padre Roberto que ele dizia: católico, quantas vezes você chorou por faltar uma missa? E eu comecei a chorar muito, porque eu nunca tinha chorado por perder uma Santa Missa. E eu via o quanto a minha alma era distante desse grande mistério. Então a missa deve ser o nosso tudo. O nosso tudo. Nós não devemos profanar a missa, o altar de Deus, como diz aqui o profeta Malaquias. Se profana quando diz que o alimento que é oferecido em nosso altar é um alimento comum, como diz a heresia da libertação. Não é, gente. Não é. Esse gesto que eu estou falando, do amor dos santos por Jesus sacramentado, é para nos mostrar que Jesus para nós também é tudo. É tudo. Então a missa para nós deve ser tudo. Santo Afonso, uma vez, em um livro chamado Jesus, Nosso Amor Eucarístico, conta que ele andava quilômetros para celebrar uma Santa Missa. E ele, sentindo dores nos rins, ele sentava, um padre ajudava ele a caminhar. Calma, padre, descansa um pouco. Ele dizia: o que é essas dores diante de uma celebração eucarística? O que é isso diante da Santa Missa? Então os santos entenderam que a missa era tudo. O maior sofrimento, por exemplo, dos santos que era padre, não foi tanta perseguição, como São João da Cruz deixou claro, não foi os seus filhos terem traído, porque ele foi expulso da sua própria ordem. Quando São João da Cruz chegava, os membros da comunidade dele diziam: chegou o demônio. E ele diz que o maior sofrimento dele não foi isso, mas foi quando ele foi proibido de celebrar a Santa Missa. Com certeza a maior dor de São Padre Pio também foi quando ele era proibido. Porque São Pio era padre, ele sabia o que era ser sacerdote, que a sua função era celebrar a Santa Missa, atender à confissão, conduzir a alma ao céu. Então os santos amaram profundamente esse grande mistério na vida da igreja, que é a Santa Missa. E aí nós precisamos então entrar também nesses grandes mistérios da missa. Padre Pio dizia: se nós soubéssemos o que é a Santa Missa, precisaria de guarda para conter a multidão dos fiéis. São Leonardo de Porto Maurício, no púlpito, ele gritava: ó vós que sois católico, o que estáis fazendo? Por que não irdes correndo para as igrejas e participarem de todas as santas missas que forem possíveis? Como os santos amaram a Santa Missa. São Leonardo de Porto Maurício dizia: quando irdes para a missa, pensai que irdes ao Calvário. O beato João Paulo II dizia: ir à missa quer dizer ir ao Calvário. Quantas formações eu dei na comunidade dizendo a cada filho que Deus me deu em Nossa Senhora, eu digo a eles: a missa começa em casa. Quando você vai tomar banho,
se preparando para ir para um mistério eucarístico. Quantas vezes em casa me arrumando eu falo: mãe, me leva ao Calvário, me leva ao mistério da missa, como a senhora levou o discípulo amado. E aí se prepara em casa, né? Na época que nós caminhamos na Escravos de Maria, como que o antes ensinou isso a nós? Procure ir para a missa já no silêncio, para chegar lá, viver o grande mistério. Chegar mais cedo, se ajoelhar, se preparar, unido com quem? Com a Mãe de Deus. Porque naquela grande encíclica, a Igreja Vive da Eucaristia, tem uma parte que o Papa diz, Papa João Paulo II, que nós precisamos participar da Santa Missa com o Espírito da Virgem Maria. Ou seja, como ela participou. O Papa vai falar que ela foi a primeira que comungou. E ele vai dizer: é impossível imaginar os sentimentos de Nossa Senhora quando ela ouviu da boca de Pedro, do discípulo amado São João, de Tiago, os demais apóstolos: isto é o corpo de Cristo. O Papa vai dizer que quando Nossa Senhora comungou da mão dos apóstolos, porque os apóstolos eram sacerdotes e eles celebraram a missa, e Nossa Senhora viveu também a Santa Missa, o Papa vai dizer que ela comungar Jesus Cristo, ela vivia novamente o que ela viveu na anunciação do anjo. O mesmo coração que um dia bateu dentro dela, batia novamente em cada comunhão eucarística. Lembra o milagre de Lanciano, quando fizeram? Ali os estudos, era a parte de qual parte do corpo de Jesus? O coração. Nossa Senhora, ao comungar, o coração de Deus batia novamente dentro dela. Então é com o Espírito dela que nós devemos viver o grande mistério da Santa Missa. E aí eu dava formação, a última formação na comunidade. São Pedro Julião Imagem dizia: nenhuma adoração que é feita a Jesus, se não for em união com Nossa Senhora, essa adoração é imperfeita. E eu dizia, eu acrescento: nenhuma comunhão que nós fazemos, se não for em união com Nossa Senhora, essa comunhão não é perfeita. O Papa disse que ela é modelo, e que nós devemos imitar ela também no mistério eucarístico. Se ela foi a primeira que comungou, é dela que devemos aprender. E aí, embora o Papa dizendo que é impossível imaginar, né? Como que ela comungava? São Pedro Julião Imagem diz: depois que Jesus Cristo ressuscitou e subiu ao céu, não houve um lugar em que a Mãe de Deus mais permaneceu, senão diante ali do sacrário, adorando o nosso Senhor. Então, Hélio, como que é a nossa comunhão? Como a de Nossa Senhora? A ação de graça como a dela, né? Nossa Senhora comungou e por 9 meses em ação de graça, adorando o Deus que estava dentro dela. Quantas vezes ela não, né, fez carinho em sua barriga? Quando o menino Deus chutava o seu ventre e ela adorava: é Deus que está dentro de mim. Olha que mistério. O padre Roberto uma vez disse algo que ele falou que os padres que estavam presentes até chorou. Ele dizia: a primeira transubstanciação, que é, né? A transubstanciação que seria: o pão será transformado na carne, o vinho será transformado, né? Transubstanciado no sangue de Cristo. Ele disse que não foi na Santa Ceia, mas foi no ventre da Virgem Maria, quando a carne e o sangue de Jesus é a mesma carne e o sangue da Virgem Maria. E o Papa João Paulo II diz na encíclica: se queremos redescobrir o mistério da Eucaristia na igreja, devemos recorrer a Nossa Senhora, porque existe uma ligação profunda entre o Santíssimo Sacramento e a Mãe de Deus. Lógico que tem, é carne dela também. Alguns santos vão dizer que Jesus instituiu a Eucaristia primeiro pensando nela, depois através dela, que é medianeira de todas as graças,
para nós. O Santíssimo Sacramento foi um dos maiores consolos de Nossa Senhora. O Sábado Santo, que é dedicado a Nossa Senhora, por quê? Nosso Senhor morre na sexta, né? Depois, claro, vai ressuscitar. Mas o Sábado Santo é o dia em que Nossa Senhora permaneceu sozinha em casa de luto. A presença física do seu filho não estava mais ali. Embora ela sabia muito bem que ele iria ressuscitar. Por isso, então, todos os sábados é dedicado à Mãe de Deus. É dedicada a ela. E aí, então, para Nossa Senhora, o Papa diz assim: era ela viver a missa. Era tanto um mistério para ela, quando ela comungava, de ter Deus novamente dentro de si, como no período da Anunciação, como também o mistério do Calvário. Então, para ela era o mistério do Calvário, mas também o da Anunciação, né? Deus está novamente dentro de mim, mas ela também vivia o mistério do Calvário, porque a Santa Missa é também a mesma coisa do Calvário, nós já falamos isso. E aí os nossos sentimentos então têm que ser como o dela. O Papa diz: devemos participar da Santa Missa com o espírito dela, com os sentimentos dela. Então, como que a Mãe de Deus participou aos pés da cruz? Conversando, não foi? Mastigando chiclete, atendendo o telefone, namorando, né? Fofocando, falando de novela. Não foi assim. Que piedade. Olha, o Papa João Paulo II, nessa encíclica, diz assim: que o olhar extasiado de Nossa Senhora para o menino Deus recém-nascido e a forma com que ela estreitava Jesus no seu colo. Aí ele nos pergunta: será que não deve inspirar a nossa comunhão? Aí eu dizia na comunidade: como deve ser o teu olhar para o Santíssimo Sacramento? Como o olhar extasiado da Mãe de Deus para o menino Deus que estava nos seus braços, quando ela o adorava. Com que amor Nossa Senhora não colocava nos seus olhos, quando era erguido, principalmente pela mão de São João, porque Jesus deu a ele, né? E ele a levou para a sua casa. Então, quantas santas missas, quantas vezes a Mãe de Deus comungou da mão do apóstolo São João. Imagine qual era o olhar da Virgem Maria quando o apóstolo erguia o corpo de Nosso Senhor. Eu creio que era o olhar mais piedoso em que já foi lançado para o Santíssimo Sacramento. Assim deve ser o nosso. Como era o olhar de Nossa Senhora diante do mistério eucarístico? Podia acontecer o que for, lá também tinha baderna, lá também tinha conversa, lá também tinha pessoas conversando. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas a Mãe de Deus, na sua alma, ela reparava. Ela, diante das conversas, por mais que pudesse ter o barulho que fosse, ela sempre com os seus olhos fixos no seu filho. Isaías profetizou, né? Que ele não tinha mais nem aparência humana. Quando nós fomos tentados, então, quando nós formos tentados, porque quando o sacerdote erguer, também não tem a forma mais de Deus. Como a Virgem Maria viu Jesus Cristo na cruz sem aparência humana. E aí o sacerdote vai erguer o corpo de Deus, não vai ter a aparência humana. Mas a Virgem Maria, com sua fé, embora não visse mais a aparência humana do seu filho, ela acreditava que era Deus. A mesma coisa nossa. É verdade, Senhor, tem aparência de pão, mas é o teu corpo, é o teu sangue, é o Senhor que está vivo e presente. Então Nossa Senhora pode nos ensinar muito. Eu sempre gosto de rezar antes de comungar. Eu peço a ela que ela substitua, que ela arranque de mim o meu coração frio e gelado e ponha o coração dela incendiado. Porque uma vez eu rezava e me vinha um coração que a alma de Nossa Senhora, o coração dela era como a sarça.
ali, ardia, jamais se apagou, né? Na alma de Nossa Senhora jamais houve uma frieza. E aí por isso então eu peço a ela: mãe, troca o meu coração frio, gelado, pelo da Senhora, para que eu possa comungar o seu filho. E ao comungar gosto de quê? Abraçar o meu corpo. E gosto de dizer para mim mesmo: o mesmo Deus que a Virgem Maria embalou é o mesmo Deus que agora está dentro de mim. É o mesmo Deus em que agora eu também recebo na minha alma. E que o Papa João Paulo II também dizia isso na encíclica. No momento da anunciação, a Virgem Maria antecipa. Ela vive de maneira antecipada o que cada fiel vive ao comungar Jesus Cristo. Por isso ela que nos ensina a adorar. São Pedro Julião Imagem também dizia: na adoração, o adorador e a Virgem Maria devem se identificar. Olha que forte. Eu devo ser como ela, eu tenho que me identificar com a Mãe de Deus. Como ela iria adorar a Deus? Como ela iria comungar a Deus? Como ela iria para a Santa Missa, né? Eu dizia na comunidade: depois que Jesus instituiu a Santa Missa, a Virgem Maria nunca perdeu uma missa. Nunca. Ela corria, ela estava lá. Talvez ela era a primeira a chegar, né? E aí ela tinha a alegria de comungar, de adorar a Deus. Olha que forte isso daqui. Esses livrinhos assim, ninguém dá nada por ele, né? Mas é tão... Manual dos Adoradores do Santíssimo Sacramento. Padre Flávio, né? Olha que profundo. Sabemos que nos primeiros séculos da igreja, no período da patrística, a Eucaristia era guardada na casa de particulares, de modo que bem podemos pensar que na casa de São João Evangelista, na qual habitava Nossa Senhora, conservava-se o pão sagrado. E Nossa Senhora deveria passar o dia inteiro em adoração. E assim, Maria era como a lâmpada viva que ardia diante de Jesus Eucarístico sem se consumir. Olha que lindo. Nossa Senhora seria como... No sacrário não tem a luzinha vermelha? Seria como a Mãe de Deus. Como sinal: aqui está meu filho. Também como com quem adora. Por isso então, ontem eu dizia muito, né? Eu até fiquei falando: será que o povo entendeu o que eu quis dizer ontem? Ou será que alguém ficou com um escrúpulo? Porque eu dizia: quando se afasta de Nossa Senhora, se perde tudo. Talvez alguém escrupuloso dizia: mas e Jesus? Irmão, Jesus não será Deus na sua vida se nós não formos Mariana. É ela que vai nos ensinar. Está ficando claro aqui nessa pregação, né? De que é Nossa Senhora que nos leva ao mistério. É ela que vai nos levar ao mistério. Se vocês for perguntar a cada um de nós, o Anderson, o irmão Trovão, o Pablo, tantos de nós, quem nos ensinou a viver assim na missa? Nós podemos falar que foi ela, a Virgem Maria. Então com ela, a união com ela, nós podemos dar tudo a Deus. Tudo. Senhor, já que eu sou tão miserável e imperfeito, e por mais que eu queira te adorar, Senhor, a minha adoração chega até vós de maneira imperfeita, porque sou impuro. Que a minha adoração chegue até a vós, por meio de Nossa Senhora, que é toda santa, pura. Do qual no tratado São Luís fala, que o escravo dá a Deus tudo por ela. E ela pega, ela tira o amor próprio, ela tira tudo aquilo que seria as nossas vaidades. Ela purifica, né, que é a linguagem São Luís coloca no tratado. Ela purifica, ela embeleza e ela torna aceitável. E é isso que a devoção à Nossa Senhora faz em cada um de nós. Então é ela que vai nos levar ao Calvário. E aí nós devemos então sempre estar unidos a ela. Eu vou para a Santa Missa, vai começar em casa, né? Creio eu
que agora a Santa Missa para nós vai começar em casa. Estou me preparando, já vou meditando. Quando ides para a missa, pensai que ides ao Calvário. Uma vez eu meditava assim em casa. E eu comecei a chorar em casa. Falando, meu Deus, a missa é tudo, né? Eu vou ter a alegria de comungar Deus na missa. E aí eu comecei a chorar. Aí eu ia abrir o portão, uma pessoa estava indo para a igreja. Eu falei, deixa ela ir na frente. Porque até explicar porque estamos chorando, né? Tem gente que não entende. Diz que amor demais a Deus é fanatismo, né? Um monte de gente chora aí por time de futebol, por política. Chorar por Deus é fanatismo, não dá para entender, né? E aí, o Espírito Santo colocava assim no meu coração. Se ela perguntar por que você está chorando, diga a ela. Se tu soubesse para onde nós estamos indo, certamente tu iria com lágrima nos olhos. Na missa, às vezes lá nós choramos, nem sempre, porque também a fé não é emoção, sentimentalismo. Vai ter dia que nós não vamos sentir nada mesmo, mas é nessa hora que você vai provar para Deus que você o ama. Eu não estou sentindo nada, mas eu dobro o meu joelho, porque na minha fé, na minha alma, eu não tenho dúvida de que a Santa Missa é o maior mistério que acontece nesse mundo. Que é aquilo que é de mais extraordinário. E aí às vezes nós choramos, o povo diz assim, essa comunidade aí, esse povo é muito triste, esses jovens é muito triste. E aí eu digo a cada pessoa da comunidade, quando alguém te perguntar, né, no final da missa, por que você estava chorando na missa? Diga a eles, se tu soubesse do que nós acabamos de participar, certamente tu estaria com lágrima nos olhos, porque a missa é o tudo da igreja. A missa é tudo para nós. A missa é onde eu me alimento, onde eu recebo Deus na minha alma. Na missa é onde eu sou preenchido, é onde eu me envolvo no mais puro e santo amor com Deus. Eu esqueço o mundo lá fora. Agora eu e meu Deus. Como foi a Virgem Maria, é Deus que está dentro de mim, agora é eu e Ele. E aí a mesma coisa deve ser com cada um de nós ao comungar Jesus. Ao adorar Jesus, eu sei, é terrível, a vida, a espiritualidade não é fácil, a vida de oração não é fácil. Eu vou partilhar com vocês também minhas fraquezas, miséria, porque às vezes vocês criam a imagem do que eu não sou. Eu estou ainda no mesmo caminho que vocês. Talvez eu ainda seja mais imperfeito que vocês. Já aconteceu muitas vezes de eu não querer adorar a Deus e eu chorar por ter esse sentimento dentro de mim. Mas qual é o grande segredo? Lutar contra isso. Senhor, seja verdadeiro com Deus. Uma vez o Frei Josué botou a mão em mim e falou assim, olha, o que mais agrada a Deus em você é a sua sinceridade com Ele. E eu gosto de ser muito sincero, claro, porque Deus já está vendo tudo mesmo. Não tem como esconder nada dele. E eu chego, quando eu estou por esse momento de aridez, eu chego, me ajoelho e falo, Senhor, eu não estou com um pingo de vontade de te adorar, Jesus. Mas por amor ao Senhor eu fico. E aí nós ficamos, porque os santos ensinam o seguinte, uma pessoa que vai, adora o Santíssimo Sacramento, uma hora, né? O Espírito Santo vem, a consolação de Deus, eu choro, eu falo coisas bonitas, pareço um santo rezando, com frases lindas, é fácil. E aí no outro dia nós queremos voltar rapidamente, porque existe o lado bom da consolação espiritual. Deus nos arranca depressa do mundo. Nós queremos rezar sempre, porque quando nós rezamos nós sentimos Deus, mas também existe um perigo na consolação espiritual. Nós podemos cair na gula espiritual, ou seja, querer viver só da consolação de Deus. Aí eu vou adorar o Santíssimo Sacramento, eu não sinto nada, né? Quando eu sinto na consolação, 1 hora foi 10 minutos. Meu Deus, passou rapidamente, né? Olha, já tem tantas horas que eu estava adorando a Deus. E aí, na aridez, 1 hora vai ser uma eternidade.
não passa e você não consegue aquela luta, mas se você ficar, eu te digo que essa adoração, ela foi muito mais agradável a Deus do que aquela que nós fizemos no momento da consolação. Uma vez eu e o Anderson, nós íamos fazer uma missão e nós ficamos horas adorando a Deus depois da Santa Missa. Umas 4, 5 horas mais ou menos. No outro dia tínhamos uma missão e aí nós íamos adorar a Deus por meia hora, mas essa meia hora foi uma eternidade. E na minha alma, nós passando perto da igreja, eu dizia comigo, né? Tomara que o Anderson não me chame para adorar. E o Anderson dizia, tomara que o Hélio não invente também, porque a nossa alma estava muito árida, né? E aí, eu não lembro como foi, quem chamou quem, mas nós fomos assim mesmo. E nós ficamos meia hora sem nós querer. Eu digo a vocês, esta meia hora que nós ficamos na presença de Deus, sem querer, valeu mais do que aquela de 4 e 5 horas na consolação. Os santos dizem o seguinte, que quando nós não ficamos e levantamos, na verdade nós não estávamos ali por Deus, mas nós estávamos ali só porque queria a consolação de Deus. Porque nos retiros é muito fácil nós dizer a Deus que nós o amamos. E esse amor será provado. E o amor é provado assim. Eu não estou tendo nenhum sentimento hoje por Deus na missa. E aí às vezes nós sofremos por isso. Porque às vezes queríamos tá sentindo. Porque a nossa forma de pensar é bem diferente de Deus, né? Nós achamos que nós agradamos mais a Deus quando nós sentimos, quando nós estamos chorando. Mas aí é a ação do Espírito Santo em nós. Agora, quando é contra a nossa própria vontade, essa vai ter uma maior glória para Deus. Quando você estiver cansado e falar, meu Deus, eu estou tão cansado, eu não vou na missa hoje não. É nessa que você tem que ir. É nessa que você tem que ir. E aí essa missa será uma grande glória, né? Você também dando uma grande glória ao nosso Deus. Então a missa, esse grande mistério na vida da igreja é o nosso tudo. O nosso tudo. Que nas pequenas coisas, como eu dizia de Santo Afonso, meu Deus, ele invejava as flores. Porque as flores ficam dia e noite diante de Deus. E aí nós devemos trabalhar tanto isso em nós, para nós também termos essa alma eucarística em nós. Eu quero comungar. Eu quero adorar a Deus. Eu quero ir para a Santa Missa, né? Quando não poder mesmo, em casa, né? Fazer sua comunhão espiritual, se ajoelhar no quarto. Senhor, hoje eu não pude me unir a Ti sacramentalmente, mas que espiritualmente o Senhor venha na minha alma e se unir, porque como nós proclamamos a palavra, desde o nascer ao pôr do sol, vai ser celebrado Santa Missa ao nosso Deus. Vai ser celebrado esse ato mais santo e belo. Os santos chegam a dizer que na missa, né, se os anjos pudessem nos invejar, teria inveja porque nós podemos comungar e eles não. Tem um grande filme lá fora, né, que nós estamos vendendo antes, vocês também estão com ele, O Grande Milagre, que mostra na hora do santo, né, as coisas espirituais que acontecem na missa. Eu assisti 5 vezes e eu chorei, né? O Werner dizia que chorou também. Lindo filme. Na hora do santo, aí a gente vê, né, os anjos descendo e se colocando em volta do altar. Olha como é bela a liturgia. Primeiro no prefácio diz que nós nos unimos com os anjos e os santos para cantar em uma só voz. Aí de maneira lamentável, né? Santo, santo. É assim que se canta no céu? No céu não tem forró, no céu não tem cristoteca, não tem rock, no céu tem adoração. E a missa então é viver o céu já aqui na terra, né? A missa já é para nós, quando nós entramos no mistério, é uma grande realidade do que nós podemos viver no céu. O mais perfeita adoração, o mais perfeito louvor. Nós nos unimos com os anjos e os santos, e eles estão ali mesmo. No filme mostra as almas do purgatório, os bem-aventurados do céu, tudo unido à Santa Missa. Por isso a modéstia é um respeito aos anjos.
os santos anjos que estão em meio a nós. Por isso que a modéstia é o que São Paulo diz em 1 Coríntios 6, 20, né? Glorificai, pois, a Deus no corpo, né? E aquilo que eu dizia que os santos também dizem, né? Que o corpo, ele louva, o corpo ora a Deus. Por isso que na missa não pode ser de maneira impura. Eu fiquei sabendo de um sacerdote, né? O povo pode se escandalizar um pouco com isso. Diz que ele era bem magrinho, que nem eu. E uma moça vestiu, entrou na igreja, mal vestida, ele gritou: saia agora da casa de Deus. Você está profanando a casa de Deus. Você está vestida como uma prostituta. A menina foi embora, lá vem o pai dela. 2 metros, né? Primeiro o padre falou pro outro sacerdote que estava ajudando ele, né? Que está querendo aprender a celebrar a Santa Missa, né? Em latim, no rito de Pio V. Manda ela embora. Não, manda ela embora. E chegou o homem brutamonte. Quem foi que mandou minha filha embora? É o outro lá, né? Olhou e lá vem um padre magrinho que reza muito, muito jejum, mal dorme. Foi eu. Porque como você tem vestido a sua filha, né? Como o padre ontem, né? Eu até dizia, eu já vi tantas pregações sobre inferno, essas coisas, causam um temor em nós. Mas quando nós vemos um padre, né? Não dá nem para explicar o sentimento que isso causa na alma. E aí a moça se converteu, ela entendeu. Como São Pio também gritava: vai embora! Vai! Chegava no confessionário, a saia acima, né? Do joelho, ele mandava embora. Para o próprio bem da alma da pessoa. Para o próprio bem, porque nisso te evita a nós comungarmos o que? A nossa própria condenação. Então quem mais tem amor? Quem deixa nós comungar a própria condenação, ou aquele que não nos permite comungar a própria condenação? Porque vocês já viram São Paulo dizer isso em 1 Coríntios 11, né? 29, 26, 29. Aquele que comunga indignamente, comunga a sua própria. Quem é o único que pode nos condenar? Deus. São Paulo mostra que não é pão. Porque se pão nos condenasse, ai de nós, né? Comemos pão todos os dias. É para mostrar que ali não é pão, é Deus. É Deus. E os demônios até sabem disso. Tanto que entram na Santa Missa, roubam o corpo de Deus, profanam o corpo de Deus. Mas agora, nós nunca ouvimos falar que um satanista, um maçom, entrou em uma ceia protestante para roubar o suco de uva e o pãozinho da padaria. Mas entra na nossa porque não é pão e não é vinho. É corpo e sangue de Deus. Corpo e sangue de Deus. Tem coisa mais bela do que isso na igreja? Eu queria conseguir encontrar palavras, né? Para chegar ao coração de cada um, principalmente ao meu, do que é o mistério da Santa Missa. Um dos maiores sacerdotes que entrou no mistério da missa, sabe quem foi? São Pio, né? Sabe o que eu quero dizer para vocês? São Padre Pio ainda não sabia o que era a missa. Porque a missa é um mistério extraordinário. E que talvez nós só iremos compreendê-la quando estivermos no céu. Nós iremos entender o que de fato é a Santa Missa. O que de fato é comungar Jesus Cristo. Então, para encerrar, vamos deixar com que a Mãe de Deus nos ensine, como eu dizia. Até olhar para Jesus, como dizia o Papa João Paulo II, repetindo para ficar gravado. Será que o olhar extasiado da Virgem Maria para o Cristo recém-nascido e a forma com que ela estreitava o menino Deus nos seus braços não deve ser para nós uma inspiração de como devemos comungar? Então, quando formos adorar na Santa Missa o Santíssimo exposto, Mãe, que eu olhe com o mesmo olhar extasiado que a Senhora olhou para o menino Deus. E ter essa fé viva. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia, né, diante da presença eucarística de Jesus, que ela não tinha nenhuma inveja dos santos e dos bem-aventurados que estão no céu,
Porque lá eles contemplam o mesmo Deus que ela contemplava naquela hora. O padre Roberto entendeu tanto isso que numa pregação ele disse assim uma vez: se eu chegar no céu e não contemplar a face de Jesus e tiver o Santíssimo Sacramento, para mim basta. São os grandes amantes do Santíssimo Sacramento. Como São Pedro, Julião e Margem, né? No final da vida, correr até a ele: você é santo, nos deixa uma frase. Ele falou: vocês têm o Santíssimo Sacramento e isso basta. Porque o Santíssimo Sacramento é Deus, é tudo. Então guarde essa palavra de Malaquias, como nós falamos. O altar de Deus é profanado quando se diz que o alimento que se oferece nela é um alimento comum, que é o que a teologia da libertação diz. Não se deve adorar a Deus porque é um alimento comum. Mentira. E que nós também profanamos quando nós dizemos, né? Ai, que cansaço, né? E mostramos desprezo para o altar. Então, quando a Santa Missa for demorada, não devemos, né? Ai, meu Deus, que cansaço, essa missa não acaba. Então, vamos guardar esta palavra que nós meditamos hoje no coração, né? Que é Malaquias 1, de 11 a 13. Então, vamos ficar em pé agora. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos unir àquela que foi a primeira que comungou, para que ela nos ensine, para que a Virgem Maria nos forme, para que ela nos conduza ao Calvário, quando nós formos para a missa, como ela levou o discípulo amado. Que ela nos ensine a comungar, que ela nos ensine a adorar, já que ela foi a primeira que comungou, ninguém melhor do que ela para nos ensinar isso. Então vamos nos unir com Nossa Senhora. Vai se unindo agora com a Virgem Maria, e nós iremos cantar esse canto. E vamos viver cada parte desse canto, nos unindo a ela, e depois nós iremos fazer a nossa oração. Mas desde já então vai se unindo junto com os nossos irmãos, cantando esse canto que é uma grande verdade da igreja. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. Recebeu Jesus no coração. Olha, presta atenção no que cantamos. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Olha que profundo. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. Quando os anjos a encontraram, houve a primeira grande exposição. E cante para ela, mãe. Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor. Ela foi o primeiro sacrário vivo. Expõe para nós teu Filho, expõe para nós teu Filho. Capela do Santíssimo, morada do Senhor.
você, com esse sentimento que já é gerado em nós através de Nossa Senhora, um amor imenso por Santíssimo Sacramento, vai falando com Nossa Senhora: